Meu alvo hoje é falar pelo que a gente pode jejuar. E não é uma opinião minha, a gente vai olhar à luz da Bíblia. Quais são os propósitos que a gente pode colocar no jejum? Pensa comigo aí agora. Se você fosse pensar em um propósito para jejuar, o que você colocaria nesse propósito de jejum agora? O que você estabeleceria como um alvo do seu jejum, um propósito para o jejum que você está fazendo? Então, Daniel capítulo 9 vai ser para a gente o nosso ponto de partida. Daniel 9. Nosso versículo é o versículo 2 e até o versículo 5. Então começa o texto falando sobre o rei persa assumindo o governo. E aí diz assim no verso 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor com as orações e súplicas e em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. E orei ao Senhor e confessei: Ó Senhor grande e temível, que mantens a sua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Até aqui, porque Daniel vai continuar fazendo uma grande oração. Então vamos aproveitar que Daniel começou orando e a gente vai também orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, que assim como Daniel estava compreendendo as palavras do profeta Jeremias, nós também possamos compreender hoje o que a tua palavra diz a respeito dessa disciplina poderosa que é o jejum. Que a gente seja aqueles santos, aquela igreja que realmente responde ao Senhor e à sua palavra com súplicas e com jejuns, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, graças a Deus. Quando nós pensamos no propósito do jejum, sobre por que nós vamos jejuar, ou o motivo para a gente jejuar, eu queria destacar com você duas categorias diferentes. Quero que a gente pense, em primeiro lugar, em um propósito primário do jejum. Algo que vai estar em primeiro lugar todas as vezes que nós nos colocamos para jejuar. E vamos colocar logo em seguida o que nós vamos chamar de propósitos secundários. Qual a razão de propósitos secundários? É pensar que esses propósitos, eles irão ser como uma soma daquilo que nós estamos fazendo como busca ao Senhor. Então, a gente poderia pensar nesse desenho aquilo que Jesus diz em Mateus 6,33: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas demais coisas serão acrescentadas para vocês. Então, essa é a ordem do nosso propósito do jejum. Então, em primeiro lugar, nós colocarmos o jejum como uma busca ao Senhor. E é o que Daniel faz. Lá no versículo 3, Daniel compreende a palavra. E ele diz assim: Por isso eu me voltei ao Senhor. Então, Daniel está colocando como propósito primário da sua oração, do seu jejum, a busca por Deus. Ele está voltando aquele tempo para o Senhor de uma maneira específica. Agora, ele continua dizendo lá no versículo 4: E orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Então, ao mesmo tempo, Daniel está buscando a Deus, confessando os pecados, e ele vai interceder pela nação. Então, o propósito primário de Daniel aqui: eu vou buscar o Senhor. Propósito secundário, que está somando essa busca de Daniel ao Senhor. Ele está dizendo assim: agora, ao mesmo tempo que eu estou buscando a Deus, eu vou confessar os pecados meus e os pecados da minha nação, e eu também vou interceder por eles. Eu vou orar por eles também, e vou colocar eles também como um alvo do meu jejum e da minha oração. Então, para a gente começar, vamos focar nisso. O propósito primário do jejum é nós buscarmos a Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro alvo
né? Na verdade, o buscar a Deus no jejum, ele é em primeiro lugar o primeiro objetivo, ele é para nós o ponto de partida, ele é o trilho, a jornada desse jejum, né? E ele também é o alvo final do jejum. Então, do começo ao fim do jejum, nós estamos tendo Deus como a nosso principal propósito, a nossa principal busca. E é por isso que sempre estamos somando ao jejum, a oração e a meditação na palavra. Porque queremos nos alimentar de Deus. Como a gente pregou lá na primeira mensagem, jejum é fome de Deus. Eu quero mostrar à luz da Bíblia alguns lugares onde a gente vai perceber esse jejum como foco da nossa entrega ao Senhor. Em primeiro lugar, Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Lucas 2, verso 36 e verso 37. Que é o exemplo de Ana. Lucas 2 diz: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa e havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E no Novo Testamento, o sentido dessa palavra adorar é prestar serviço religioso e reverência. É desempenhar serviços a Deus. E é traduzida na Bíblia com o sentido de adorar, servir ou ministrar. Então por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha o que Ana está fazendo, a Bíblia diz que ela estava adorando a Deus. Então Ana está servindo a Deus. O ponto aqui é a gente perceber que Ana, quando está jejuando, ela não está pegando algo de Deus, mas ela está primeiramente entregando algo para Deus. Então isso precisa falar algo para nós aqui hoje. Então, fala de Ana oferecendo algo para Deus. Fala de Ana entregando algo para Deus. O mesmo vai acontecer em Atos 13. Atos capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Diz que, falando dos irmãos da igreja de Antioquia, diz que enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Outras versões vai dizer enquanto eles serviam ao Senhor, ou ministravam ao Senhor jejuando. Então, essa palavra aqui, que é traduzida como servir, ministrar e adorar, é também ela aponta para o significado de servir ao Estado ou cumprir um ofício público às suas próprias custas. Fala sobre cumprir, de realizar um trabalho de sacerdotes, de levitas, que se ocupam com os rituais sagrados no templo ou no tabernáculo. Fala de cristãos servindo a Cristo, seja pela oração ou instruindo os outros no caminho da salvação, ou de alguma outra forma daqueles que ajudam os outros com seus recursos, dando-lhes assistência na pobreza. Então a palavra aqui para adorar é o mesmo que servir e ministrar. Então está falando sobre fazer algo para o outro, de entregar algo. E mais uma vez a gente percebe esse sentido de oferecer. Então, o texto bíblico está nos mostrando ali de maneira implícita ali no texto, que enquanto aquelas pessoas estão jejuando, elas estão jejuando com o alvo de entregar algo para Deus, de oferecer algo para Deus. E quando a gente vai continuar olhando à luz da Bíblia, a gente vai perceber que o próprio Deus reconhece que esse jejum deve ser também como uma entrega ao Senhor. Quando Deus, lá em Zacarias capítulo 7, verso 5, Ele está falando à nação de Israel, e Ele faz um questionamento dizendo: fala ao povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuaram e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, foi para mim. Ou seja, Deus está falando assim, por 70 anos vocês estiveram separados, jejuando, vocês faziam jejum no 5º, no 7º mês, vocês se reuniam com esse propósito. Aí eu pergunto, foi para mim que vocês fizeram?
Realmente vocês tinham o objetivo de realmente me agradar, de ter um encontro comigo, de me honrar? Ou isso era unicamente um ritual religioso para vocês, separados da verdadeira devoção? Ou seja, Deus está olhando não só para uma prática, mas Deus está buscando, como preguei domingo passado, o quê? A motivação do coração. Ele se importa com isso, porque para Deus isso é importante. E a motivação que Deus está esperando aqui em Zacarias, no capítulo 7, é que esse povo, ao jejuar, estivessem fazendo uma entrega ao próprio Deus. E para terminar aqui, pensando nisso, nesse conceito de o jejum ser, em primeiro lugar, uma entrega a Deus, uma busca por Deus, um anseio por Deus, é a parábola que Jesus conta em Lucas 18, que ele fala de um fariseu e de um publicano. Lucas capítulo 18, versículo 11 e versículo 12. E o fariseu orava e batia no peito: ó Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano que está aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E assim ele fala, ele bate no peito, ele diz assim: ó, eu sou um homem que jejua. E aí Jesus está usando essa parábola, e no final ele diz assim, que quem saiu justificado não foi o fariseu. Por quê? Porque aquilo para ele se tornou apenas um rito religioso. Embora as suas palavras parecia que ele estava oferecendo algo para Deus, no seu coração, no seu interior, ele não estava fazendo isso. Então o ponto principal aqui é a gente pensar que o jejum, ele precisa ser como alvo primário a nossa busca a Deus, e nós podemos também aliar outras questões que podemos incluir no jejum, porque Deus tem o prazer de atender o seu povo. Outro propósito do jejum: socorro no meio das aflições. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3 e 4. Aqui a gente vai ver o rei Josafá recebendo a notícia que agora está vindo uma coalizão de nações, com a tentativa de atacar sua nação. Então as nações estão se reunindo, juntando-se, se aliando para atacar Israel. E ele proclama um jejum para buscar Deus em primeiro lugar. Então aqui a gente vê o propósito primário: vou buscar Deus. Mas em segundo lugar ele está buscando: mas eu também quero o socorro de Deus nessa situação. As coisas estão apertando, é um tempo de aflição. Eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma perseguição, algo está vindo contra mim. E à medida que eu estou buscando a Deus, eu também estou pedindo socorro para o Senhor. Versículo 3: alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, com o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Aleluia. E Josafá vai experimentar o resultado disso, porque o Senhor vai vir com graça, com favor, e vai lhe conceder vitória. Sabe, então, esse é um ato de fé. É quando nós aliamos a nossa busca por Deus e ao mesmo tempo um ato de fé, da nossa confiança de que Deus virá em nosso socorro, de que Deus virá em nosso favor. À medida que Josafá está buscando a Deus e pedindo a Ele socorro, Josafá está dizendo ali de maneira implícita para Deus: Deus, eu não tenho condição de vencer essa guerra, eu não tenho condição por mim mesmo de poder romper com isso, eu não tenho condição por mim mesmo de vencer os meus inimigos, eu não tenho condição de mim mesmo de sair desse tempo de aflição, mas eu confio que o Senhor tem socorro para mim, eu confio que o Senhor tem saída para a minha vida. E assim Josafá, ele é vitorioso. Então nós podemos, em tempos de aflição, talvez quando nós estamos vivendo debaixo de pressão, de socorro, e se somos guiados pelo Espírito, devemos incluir como um propósito buscar socorro de Deus. Enquanto jejuamos, clamamos ao Senhor por socorro e por ajuda. Isso não vai macular o seu jejum, isso não vai estragar o teu jejum, muito pelo contrário, é um ato de fé, de confiança, de segurança no Deus que tem cuidado de você. Outra coisa que nós podemos buscar no jejum, podemos ter como objetivo, como alvo do jejum, é buscar a proteção de Deus. Esdras capítulo 8,
do versículo 21 ao versículo 23. Esdras está liderando um grupo de judeus que estão voltando da Babilônia para Jerusalém. E versículo 21: ali junto ao canal de Ava proclamei um jejum, a fim de que nos humilhasse diante de Deus. Propósito principal: buscar Deus. E lhe pedimos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre nós, os que o buscam, mas seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha o que ele coloca: quero proteção de Deus, quero que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo. Olha que poderoso. Então vimos aqui socorro no meio das aflições, arrependimento dos pecados, mas agora ele está pedindo exatamente proteção, que o Senhor nos guarda. A outra coisa é que está em Salmo 35, versículo 13. Nós podemos jejuar também por situações de enfermidade, para que Deus alcance pessoas com cura, para que Deus alcance talvez um parente seu que está enfermo, para que Deus alcance talvez um amigo seu que está enfermo, para que Deus alcance os nossos irmãos que estão passando por situações de enfermidade no corpo. Muitas vezes eu orei e aliei o jejum como um alvo de orar pela cura de irmãos. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes colocamos isso como um propósito? Glorificamos a Deus de todas as vezes que o Senhor nos atendeu. Olha que diz Davi: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Aqui ele está falando que essas pessoas vão responder a ele de maneira ingrata. Eles vão retribuir Davi com o mal. Davi, quando essas pessoas estavam em enfermidade, ele estava lá orando, jejuando por ela, mas agora estão retribuindo com o mal. Mas esse não é o foco. O foco é a gente pensar aqui que podemos orar e unir a oração e o jejum, tendo como alvo a cura de alguém, tendo como alvo clamar pela restauração da saúde física de alguém. Então podemos orar e jejuar por isso. A Bíblia nos ensina isso. Podemos orar e jejuar por intercessão. Daniel capítulo 9, foi o texto que a gente leu hoje. Daniel está dizendo, ele busca o Senhor, ele volta a Deus em jejum e oração, e ele intercede pelo povo. Talvez a pergunta que se faz: pastor, eu posso orar e jejuar por alguém? Pode. Interceda pela vida dessa pessoa, clame a Deus pela vida dessa pessoa. Isso vai ter frutos. Então você consagra um tempo de oração e jejum, talvez orando, intercedendo pela salvação de alguém, talvez orando e intercedendo pela restauração familiar de alguém, talvez orando e intercedendo para que Deus abra os olhos do entendimento. Estamos em intercessão. Daniel fez isso, se arrependeu, clamou, buscou a Deus por todo o seu povo. Aleluia. Então isso pode ser também um alvo da nossa busca no nosso jejum. Sexto lugar, podemos jejuar em contextos de batalha espiritual. Mateus capítulo 17, versículo 20. Os discípulos tentaram expulsar o demônio de um garoto, não foram capazes de expulsar aquele demônio. E aí Jesus vem, aparece, repreende aquele espírito maligno, e aquele demônio sai daquele garoto. Os discípulos procuram Jesus e falam: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus diz lá no verso 20, Mateus 17, verso 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai-te daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Então, em contextos de batalha espiritual, o jejum e a oração precisam ser também ferramentas
ali importantes para nós vencermos batalha 17, espiritual. versículo 20. Paulo fala que nós estamos numa constante guerra espiritual. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e E aí potestades. Jesus vem, aparece, Eu gosto de Daniel capítulo 10. repreende aquele espírito maligno. E antes eu achava o demônio sai que Daniel estava jejuando porque estava acontecendo uma batalha espiritual. E depois, lendo um texto, eu percebi que Daniel provocou uma guerra espiritual. Porque Daniel, ele tem uma revelação de Deus e ele se põe a jejuar e orar. E aí Deus envia o anjo para responder Daniel. E quando o anjo está vindo, ali o príncipe da Pérsia, a potestade que estava ali sobre o rei da Pérsia, começou a resistir. E aí Deus enviou Miguel e uma guerra travou. Porque ele estava jejuando e orando. Aleluia. Então eu creio que a gente deve jejuar e orar, não só quando nós estamos num contexto de guerra espiritual, porque isso é capaz de acontecer. Mas você deve jejuar e orar, porque quando nós fazemos isso, há um movimento de Deus, e a sua oração, o seu jejum, de alguma maneira, está provocando uma guerra espiritual, no sentido de que haverá uma intervenção de Deus, e os espíritos e potestades que estão atuando naquela região, estão atuando naquela situação, serão mexidos, serão confrontados, porque Deus está entrando em favor do seu povo e respondendo o seu povo. Então, olha quantas coisas que a Bíblia está dizendo para você. Ore e jejue por isso. Quantas coisas que a gente viu à luz da Bíblia, esses irmãos praticando. Se Deus responder, irmãos, porque Deus aprovou. Mas eles não buscaram aquilo que eles precisavam em primeiro lugar. Sempre eles olharam, eu preciso buscar Deus, porque eu preciso que Deus intervenha nessa situação. Eu preciso dele, eu quero conhecer ele, eu quero me humilhar diante dele, eu quero reconhecer que eu não sou nada sem ele, eu quero reconhecer que ele é grande, que a sua santidade é tremenda, eu quero reconhecer que eu preciso da sua presença para eu conseguir vencer. Então eles oram e jejuam e vem o resultado e o milagre. Sabe, então, esses são propósitos para o qual você pode colocar, e talvez alguns outros. Talvez faltou alguma coisa aqui. Mas na próxima série, daqui a 1 ano e meio sobre jejum, aí quem sabe eu posso falar novamente daquilo que eu não acrescentei aqui hoje. Mas hoje, eu quero te convidar, você que tem fome de Deus, você que tem sede de Deus. Hoje eu estava me lembrando dessa canção que eu cantei aqui, um pouco antes da gente chegar, um pouco antes de eu pregar, na verdade. E essa música fala sobre aquele texto de Jesus com os discípulos, aonde eles chegam, na verdade Jesus com os discípulos não, com os acusadores de Jesus. Eles chegam e falam assim, os discípulos de João Batista jejuam e oram, os discípulos dos fariseus jejuam e oram, e os seus discípulos a gente nunca vê jejuando. Eles estão sempre comendo, estão sempre ali numa refeição ou outra. Esses meninos não têm uma boquinha nervosa, estão sempre comendo. E aí Jesus diz assim, enquanto o noivo está com eles, é só festa, mas vai chegar um momento que o noivo vai ser tirado. E aí então eles vão orar e vão jejuar. Isso é sinal de que Deus espera que a igreja ore e jejue. Jesus espera isso de nós. Sabe, então que eu quero te encorajar. Talvez você vai entrar numa temporada de jejum, ou se você vai colocar o jejum como uma prática da sua vida. Mas há resultados, há lugares onde Deus também quer tocar com graça e com favor. E é nessa aproximação que você tem com Deus. Pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela adoração. Você se aproxima dele, e quando você está perto dele, você começa a enxergar as coisas com a visão dele, com o pensamento dele, da vontade dele. Então você começa a ver os milagres acontecer, porque o próprio Deus, na verdade você está convidando Deus, Senhor, nessa situação, eu quero confiar no Senhor. Se coloque de pé.